Para a sua exposição. Obrigado, senador. Um bom dia a todos. Excelentíssimo senador Donizete, nós gostaríamos de inicialmente parabenizar pela iniciativa, né, de trazer essa discussão e por estar aqui para tentar contribuir, né, com a discussão desse assunto. Inicialmente, eu gostaria de dizer que esse ano, o ano de 2015, né, foi escolhido pela FAO, como Ano Internacional do Solo. Tá? Então, esse tema, solo, está sendo discutido, né, no mundo inteiro, num certo grau de importância, né? Foi criado recentemente uma Aliança Mundial para Solos, né, no âmbito da FAO, aonde os diversos países, né, e atores discutem, né, estão discutindo a importância desse recurso natural, né? E esse ano, agora, nesse mês de junho, vai ocorrer a terceira plenária lá na sede da FAO, em Roma. Tá certo? Isso por quê? Porque a gente vê, né, que os serviços ambientais, né, passam obrigatoriamente, né, pela questão de conservação do solo e da água. E não tem como, né, discutir essa temática dissociando isso. E no Ministério da Agricultura, essa questão da discussão da importância da conservação do solo, né, e como levar essa mensagem àqueles, né, que trabalham diretamente, né, que têm um grande impacto, né, as suas atividades têm um grande impacto, né, sobre a questão de conservação de solo e água, né, que são os agricultores, né, como levar essa mensagem, né, de forma adequada e apropriada, né, para que eles adotem, né, tenham a condição de poder escolher, né, conservar o seu solo e também, com isso, conservar água. Nós temos discutido isso internamente e pensamos que talvez, né, pensando do ponto de vista legislativo, né, um plano ou algo no sentido de o nome, né, Meu Solo, Minha Água, né, levar essa mensagem àqueles que produzem, porque quando falamos aqui bastante, né, em termos da importância do pagamento pelos serviços ambientais. Porém, temos duas situações, né, uma área que já é hoje protegida pela legislação, né, onde não é permitido, né, se cultivar ou, enfim, exercer qualquer outra atividade. Essas áreas já estão preservadas, né, protegidas pela lei. E outras áreas que são áreas que o agricultor ele pode utilizar, né, para desenvolver sua atividade econômica. Então, o grande desafio talvez seja, nessa área onde é permitido a atividade econômica, né, levar uma mensagem, como transmitir, né, que a preservação do solo, né, com a preservação do solo, o agricultor está também preservando o seu bem, né, que é a base da sua produção. Porque quando ele perde solo, né, por meio de erosão, que é um dos principais problemas, né, ambientais, ele está perdendo ali uma parte importante, né, do potencial de produção do seu solo. Né? Então, quando as áreas naturais elas têm a capacidade, né, de infiltração maior de água no solo, e com isso, né, os aspectos, né, de conservação são preservados. Porém, quando se faz a transição, né, dessas áreas naturais, né, para uma área de produção agrícola, aí você já tem uma outra condição aonde se propicia, né, uma grande perda de solo, dependendo do manejo que é adotado nessas áreas. Então, talvez, senador, o desafio seja buscar algum tipo de mecanismo, né? E o Ministério está buscando, ao longo desse ano, fazer essa discussão, né, de levar essa mensagem ao agricultor: olha, você conservar a água, né, e conservar o solo é um grande negócio para o seu negócio. Não é? Ou seja, dentro dessa filosofia, o que se estaria pagando, né, para esse produtor? Ou seja, ao
ele, ao fazer a conservação do seu solo, né, e conservação da água, né, ele estaria automaticamente, né, trazendo para si, né, um benefício, que seria a preservação dessa camada superficial de solo, que é a camada mais fértil, né, ele não perderia isso, tá certo? E com isso estaria garantindo para ele um potencial produtivo maior, né, com menores aportes, né, de fertilizantes agrícolas e outras ações mitigadoras que poderia ser necessário no futuro, né, para corrigir, né, uma deficiência, né, em algum momento, né, que ele não adotou alguma ação necessária para conservação da sua área produtiva. Então, talvez esse seja um grande desafio, né, e aí não envolveria, né, ou talvez não seria necessário, né, o aporte de recursos públicos, né, se conseguíssemos, né, alcançar esse desafio, né, de levar essa mensagem. Não é uma mensagem de mero cunho filosófico, né, dizendo que é importante conservar o solo para as gerações futuras, que de fato é importante, não é? Mas que ele, ao preservar o seu solo e ao conservar a água, né, a água da chuva que cai na sua propriedade, né, ele buscar meios para que essa água que cai na propriedade, ela fique ali na propriedade, né, porque o solo, como é sabido, é uma grande caixa d'água, né, que é um estoque muito grande, né, que deveria ser utilizado, né, dessa forma. Porém, conforme já dissemos, né, quando avançamos para um cultivo agrícola, a gente cria um ambiente onde a taxa de infiltração de água no solo, em certa medida, ela é drasticamente diminuída em alguns casos, e há, né, o corrimento superficial, né, com isso, levando aí parcela importante do solo, né, e aquela parte onde está a fertilidade, né, que propicia, né, a produção agrícola, né, e com isso também vai para assorear, né, os corpos d'água e, em alguns casos, né, eutrofizando, levando a uma condição de externalidade ambiental. Então, a gente diferencia nesses dois aspectos, né, as áreas que já estão protegidas por norma, não é? Quer dizer, não sei, dentro dessa política, né, se seria, né, o caso de também, né, se avançar com pagamento para preservar essas áreas que já estão protegidas. Por outro lado, que o professor Jorge enfatizou bastante a questão da ação humana, né, ação humana, quer dizer, um pagamento pela ação humana, né, de preservar os recursos que são importantes, né? E aí me chama a atenção, professor, uma coisa que não sei se seria ação humana ou uma não ação, né, seria o pagamento por uma não ação humana. Quer dizer, existem as áreas naturais ainda preservadas, não englobadas naquelas áreas protegidas já, né, que cada região aí tem uma delimitação, né, de porcentagem de área que deve ser preservada, né? Quer dizer, seria um aspecto de não ação humana nessas áreas, de preservar áreas naturais ainda não exploradas, e outras áreas, né, onde já há, né, essas áreas já antropizadas, né, que existe efetivamente as ações, e como se faria para preservar, né, os recursos nessas áreas. Quer dizer, se existe ali uma atividade econômica, né, nessa área, talvez, né, essa atividade ela tenha condições, ou deveria ter condições, né, de pagar, né, pela preservação daquela área. Então, se há a intenção de se produzir, né, desenvolver atividade econômica em uma determinada área, que essa atividade seja desenvolvida considerando, né, os aspectos de preservação ambiental. Já existe hoje os mecanismos de financiamento de produção, né, e isso tem sido discutido, né, a questão de quando um agricultor busca um financiamento, né, para a sua produção, né, quer dizer, esses aspectos, né, de conservação e preservação ambiental, em certa medida, não está ainda considerado quando, né, da concessão desse crédito. É uma discussão longa, né, ampla, um desafio grande que a gente tem, né, de talvez, né, por meio da nossa legislação, né, avançar
para um ambiente, né, onde o produtor, para ele ter acesso a um crédito, né, talvez, né, incorporar algum mecanismo, né, que o estimule, né, a adotar práticas conservacionistas na sua área. Então, talvez fosse um mecanismo interessante, onde o próprio sistema produtivo, né, ele se paga, né, paga o aspecto da conservação na delimitação da sua área. E dessa forma, né, estaria aí, talvez, né, não fosse o caso da necessidade, né, de um aporte extra, né, por esse serviço. Ou seja, a própria atividade econômica, né, desenvolvida nas áreas, né, se pagariam. Ou seja, mas isso, obviamente, nós deveríamos conseguir agregar informações suficientes, demonstrando que esse investimento, né, por parte dos produtores, ele, de fato, tem um retorno econômico para o produtor. Não é um retorno econômico para outros de fora da propriedade, mas que ele, adotando essas atividades, essas tecnologias, né, de conservação de solo e água, vai trazer um retorno financeiro para ele mesmo. Então, esse é um grande desafio, né, que a gente... talvez, né, temos pecado aí ao longo do tempo, mais no formato, né, da mensagem, ou mais na questão de repassar informação mais elaborada, né? Então, enfim, levantei esses pontos aqui só para a gente contextualizar um pouco o que temos feito. E o Ministério tem desenvolvido aí, né, as parcerias com o Plano ABC, né, que é a agricultura de baixo carbono. Está em curso também o PRADAM, né, que é um programa de recuperação de áreas degradadas na área da Amazônia. E, com isso, né, se espera, né, que são mecanismos que usam o mecanismo do financiamento da produção agrícola, né? Por meio disso, desses programas, né, estimular o agricultor a adotar, a recuperar, né, aquelas áreas que, por motivos, né, de degradação, estão, em certa medida, né, fora do processo produtivo, ou com uma taxa de produção muito abaixo, né, do potencial daquela área, e isso poderia levar, né, esses produtores a avançar sobre novas áreas, né, sobre áreas ainda naturais. Então, o Ministério tem trabalhado, né, no sentido de estimular a recuperação de áreas degradadas, né, por meio de financiamento público, ou seja, a própria produção, né, estaria pagando, né, esse processo aí de recuperação de áreas, e com isso, né, estaria se aumentando, né, a produtividade dessas áreas e evitando o avanço sobre novas áreas ainda não exploradas. Eu acho que, basicamente, essa mensagem, né, que nós gostaríamos de passar, né, e gostaríamos de agradecer